Lance Armstrong, um nome sinônimo de ciclismo e uma das figuras mais controversas em todo o esporte. Ele alcançou a fama no final dos anos 90 e início dos anos 2000 ganhando um recorde de 7 títulos consecutivos do Tour de France, mas seu legado foi para sempre manchado por alegações de doping. Esta é a história da ascensão de Armstrong à fama e queda da graça. Lance Armstrong, nascido em 1971 em Richardson, Texas, começou sua carreira atlética como um triatleta promissor. No entanto, quando adolescente, ele tomou a decisão de mudar seu foco para o ciclismo. Esta decisão se provou muito sábia, pois ele rapidamente se estabeleceu como um competidor formidável no esporte em 1992, aos 21 anos de idade. Venceu a corrida de estrada do Campeonato Mundial de 1993 em Oslo. Com apenas 21 anos de idade, a vitória de Lance Armstrong nos campeonatos mundiais foi uma conquista significativa e serve como um precursor de seu futuro sucesso no esporte. Esta primeira grande vitória foi um marco significativo para ele, pois ele derrotou alguns dos pilotos mais talentosos da época, incluindo Nickel, Dorani e Yuan Mizu. Antes desta vitória, Armstrong já havia se estabelecido como um dos melhores ciclistas, mas esta vitória confirmou sua habilidade e potencial excepcionais. Nos anos seguintes, ele continuou a se destacar nas corridas. No entanto, ele sofreu um golpe devastador quando foi diagnosticado com câncer no testículo. Este diagnóstico inesperado forçou a se aposentar do esporte e o câncer se espalhou para seus pulmões. E os médicos deram a ele apenas 50% de chance de sobrevivência, apesar das probabilidades esmagadoras contra ele. Lance lutou contra o diagnóstico de câncer e voltou ao ciclismo profissional com confiança apenas um ano após o início do tratamento. Mais forte do que nunca, exibindo um nível de habilidade de escalada que não havia sido visto antes, ele abordou as corridas com uma nova perspectiva, uma nova apreciação pela vida e uma determinação inabalável para ter sucesso. Em 1999, Armstrong voltou ao Tour de France competindo por uma nova equipe chamada US Postal. A equipe foi construída e gerenciada por Johan Brunel, um ex-piloto que até competiu contra Armstrong antes de seu diagnóstico de câncer. Brunel tinha uma nova perspectiva sobre como as equipes deveriam ser administradas. Embora Armstrong não fosse considerado um favorito para a corrida, um escândalo no ano anterior conhecido como Festina Scandal, levou muitos dos melhores pilotos a serem banidos da competição. Isso apresentou uma oportunidade para o US Postal e Armstrong para mostrar o talento para o mundo no Tour. O combate de Armstrong no Tour de France começou com um curto prólogo que normalmente é visto como uma formalidade para estabelecer as colocações para todos os pilotos no Tour. No entanto, Armstrong saiu como um estrondo, surpreendendo a todos ao vencer todos os melhores pilotos por segundos. Isso foi um choque significativo para a comunidade do ciclismo. Pela primeira vez, Armstrong se viu vestindo a cobiçada camisa amarela. Quando Armstrong assumiu a liderança no Tour de France, muitos especialistas e críticos estavam céticos de que ele seria capaz de mantê-lo quando as primeiras montanhas reais aparecessem. Muitos acreditavam que este conto de fadas chegaria ao fim. No entanto, Armstrong provou que eles estavam errados. Este foi apenas o começo. Na montanha final para Sestriere ele demonstrou seu domínio, mas facilmente derrubando todos os competidores, fazendo-os parecer amadores. Este desempenho silenciou seus críticos e marcou um ponto de virada na corrida. A vitória de Armstrong no Tour de France de 1999 foi um momento de celebração para muitos ao redor do mundo que foram inspirados por sua história, sua equipe e também pelo resultado da equipe que ele construiu ao seu redor. Ele criou uma potência na indústria do ciclismo e cada Tour de France proporcionou momentos novos e emocionantes para os fãs. Desde a icônica olhada que ele deu a Janelle Hick em Up d'Huez até a Pantani, de voltar em 2000 a pedalar por um campo depois que Bollock caiu em uma descida. Ele era um artista do mais alto nível. Ele não apenas se tornou mais famoso, mas também chamou a atenção global para o esporte, especialmente nos Estados Unidos. Ele também estava no auge de sua carreira. Seus patrocínios com a Nike, Oakley
E a Trek Bicycle mostrou seu sucesso e fama, além de seu relacionamento com a famosa cantora Sheryl Crow, adicionado ao seu estilo de vida de estrela do rock. Sua equipe postal dos Estados Unidos dominou a turnê até 2004, quando mudou para a equipe Discovery. Iniciada por Brunel quando o US Postal se desfez, ele transformou outros riders em verdadeiras lendas do tour como George Hincapie, Floyd Landis e Tyler Hamilton, os dois últimos que deixariam a equipe e se tornariam competidores nos tours posteriores. Armstrong foi considerado o melhor ciclista do mundo. Ele ganhou um total de 7 títulos consecutivos do Tour de France, um recorde que ainda não oficialmente permanece. Enquanto a carreira de Armstrong progredia, suspeitas de doping começaram a aparecer. Suas performances excepcionais no Tour de France levantaram questões sobre sua autenticidade. Armstrong e sua equipe negaram que as alegações eram verdadeiras. Armstrong argumentou que nunca havia testado positivo para substâncias proibidas, o que era verdade na época, em 2011. Armstrong se aposentou do ciclismo profissional aos 39 anos. Depois de fazer um retorno em 2008, ele conseguiu um impressionante terceiro lugar no Tour de France em 2009, demonstrando sua habilidade. No entanto, seu retorno gerou polêmica, pois alguns ex-companheiros da equipe US Postal não foram autorizados a correr pela equipe Astana devido a violações anteriores de doping. Esses problemas continuaram a ferver e chegaram ao auge apenas um ano após sua aposentadoria. Em 2012, a agência antidoping dos Estados Unidos acusou Armstrong de usar substâncias proibidas ao longo de sua carreira. Eles tinham uma riqueza de evidências contra ele, incluindo depoimentos de testemunhas e exames de sangue. Todos os seus ex-companheiros foram pegos por doping nos anos posteriores a 2005. Exceto Lance, que o tornou um alvo fácil, já que sua história para muitos era inacreditável. Seus ex-companheiros de equipe começaram a virar as costas para ele, incluindo Tyler Hamilton e Floyd Landis. O último que venceu o Tour de France em 2006, mas foi retirado devido a um teste de doping positivo, logo após a turnê. Armstrong ignorou as alegações até meados de 2012, quando ele não podia mais negar as evidências. Ele teve a oportunidade de contestar as acusações, mas eventualmente ele não quis. Como resultado, a UCI imediatamente retirou todos os seus títulos do Tour de France e o baniu do esporte para sempre em setembro de 2012. Ele ainda não havia confessado publicamente, mas estava prestes a fazer isso no início de 2013. Em 2013, Armstrong confessou doping em uma entrevista com Oprah Winfrey. Armstrong afirmou que não viveu muitas mentiras, mas viveu uma grande. A queda da graça agora estava completa. Pessoas ao redor do mundo começaram a odiar Lance. Os céticos obtiveram suas respostas, mas como os fãs que o apoiaram ao longo dos anos se sentiram traídos. Armstrong havia perdido tudo: seus títulos, seus patrocinadores e sua reputação. Ele passou de herói a vilão em poucos meses. Com medidas antidoping mais rígidas, também questionaram a credibilidade das vitórias anteriores de Armstrong e deixou uma nuvem de suspeita sobre o esporte nos próximos anos. Armstrong, admitindo que trapaceou, teve um impacto significativo em suas finanças. Além de perder milhões de dólares em acordos de patrocínio, Lance teve que pagar acordos para patrocinadores que se sentiram enganados. Além disso, teve que pagar taxas legais associadas ao processo movido contra ele. Uma de suas perdas mais significativas foi seu acordo de patrocínio com a Nike. A empresa foi um de seus maiores patrocinadores e o apoiou ao longo de sua carreira. Após sua admissão de doping, eles decidiram rescindir o contrato, fazendo com que Armstrong perdesse milhões de dólares. A SCA Promoções, empresa que garantiu pagamentos dos bônus do Tour de France, processou Armstrong. Lance teve que devolver 12 milhões de dólares em bônus. Hoje, Lance Armstrong vive uma vida confortável devido aos seus negócios, que incluem uma loja de bicicletas, uma empresa de comunicação, participação em eventos como palestrante e venda de livros. Além disso,
Armstrong é um dos grandes investidores da empresa Uber, o que ele diz ter salvo a vida de sua família. A história de Lance Armstrong é de triunfos e tragédias, mostra como um homem abalado por um câncer se torna o maior ciclista de todos os tempos, mas seu legado será para sempre manchado pelos casos de doping.